um pouco sobre a competência relativa e a competência absoluta no processo penal. Entende-se de competência relativa a competência que admite a prorrogação de um juízo que, no caso, ele era incompetente até então para julgar a demanda, e essa competência ela também pode ser flexibilizada, uma vez que, não sendo conhecido em juízo competente para processar e julgar a demanda, será permitido que outro órgão competente proceda à análise da matéria. A competência relativa ela deve ser declarada pelo réu em sede preliminar na contestação. Caso contrário, ocorrerá a sua prorrogação voluntária pela preclusão. A competência relativa é de caráter derrogável, sendo de interesse de uma das partes alegar a incompetência do juízo. A única espécie de competência relativa é a relacionada ao território, foro. No caso da competência de foro territorial, o legislador ele pensa ponderadamente no interesse de uma das partes. Costuma-se falar, nesses casos, em competência relativa prorrogável, capaz de gerar, no máximo, se comprovado prejuízo, nulidade relativa. Já a competência absoluta, ela não pode de modo algum ser alterada, modificada, prorrogada ou flexibilizada posteriormente, ou seja, determinada demanda não poderá ser processada e julgada por outro juízo, a não ser aquele competente para julgar a demanda. Ela pode ser declarada de ofício, assim como pelas partes que devem suscitá-la na primeira oportunidade, não sendo, portanto, objeto de preclusão. A arguição de competência no processo penal, assim como no civil, ela pode ser requerida por qualquer uma das partes e também pelo juiz em qualquer momento e instância que o processo se encontrar. Em relação aos critérios de fixação, a competência absoluta ela é fixada em razão da matéria civil, matéria penal, e a razão da pessoa. Quando se tratar da parte de si, por exemplo, quando a parte tiver prerrogativa de função. E 2, eles são critérios de competência, isto é, orientados pelo lugar e como critério local em que os fatos ocorreram, ou local do domicílio de residência do réu. Isso por quê? Porque nos casos que se apresentam ao Poder Judiciário, somente poderão ser julgados pelos órgãos julgadores situados em locais que guardem alguma relação com os fatos que originaram. O inciso 3 é a determinação da competência em razão do direito material que rege a relação jurídica levada à apreciação do Poder Judiciário. É adotado, por exemplo, para atribuir competência aos órgãos do Judiciário, como nos casos das justiças especiais. Já o inciso 4 é o critério a qual o magistrado será competente entre todos aqueles pertencentes a uma mesma vara judiciária competente. O inciso 5 é o critério de quem tem o poder de modificar a competência já estabelecida pelos demais critérios anteriores, em razão da convivência da justiça e para fornecer a maior segurança jurídica. Nela, a alteração aplica-se tanto ao magistrado quanto à unidade do órgão judiciário. O inciso 6 é o critério para definição da competência entre 2 ou mais juízes igualmente competentes segundo os critérios de natureza da infração, ou local da infração, domicílio do réu. Diz também, torna-se o prevento juiz, dentre os possíveis competentes que primeiro recebe o processo, ou seja, adquire a competência completa este que recebeu os autos originalmente. Já o inciso 7, ele também conhecido como foro privilegiado, impõe que pessoas que desempenham determinados cargos e funções públicas sejam excepcionalmente julgadas por órgãos diferentes daquelas a quais julgariam caso não guardasse vínculo com o ente estatal. O ordenamento jurídico define quais órgãos competentes para cada função e cargo específico. O local da consumação nada mais é do que a competência territorial específico. O local da consumação nada mais é do que a competência territorial, definir qual lugar do crime. Em outras palavras, em regra, o juízo competente para conhecer a ação do penal é do lugar em que o crime ocorreu.
Conforme o artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência para deliberar acerca do delito é no local onde o crime se consumou. Tais locais são as comarcas compostas pelo juiz de primeiro grau. Quando se refere a crime dolosos contra a vida, serão julgados em comarcas de primeiro grau onde ocorreu o delito, sendo que a banca de jurados será composta por 7 pessoas daquele local, acompanhados de um magistrado, para que se possa realizar a dosimetria de pena em caso de condenação do réu. O Código Penal ele adota várias teorias para se definir o lugar do crime. Uma delas é a teoria da ambiguidade, segundo a qual se deve levar em consideração não só onde se produziu ou se deveria produzir o resultado, mas também onde ocorreu a conduta do agente. Na matéria penal, adota-se a teoria da ambiguidade e na matéria processual, como competência, adota-se a teoria do resultado. O segundo critério, no caso, nas ações públicas, o Código de Processo Penal, ele previu que a competência em função do domicílio ou residência do réu como critério residual para os casos em que for impossível estabelecer o lugar da infração. Mas já no caso de ação penal privada, ele estabelece que o local do domicílio ou residência do réu como critério alternativo. Meu nome é Ana Carolina Pimentel e eu vou falar sobre os crimes praticados fora do território nacional. Os crimes cometidos no território nacional serão regidos pela Lei Penal Brasileira. Em regra, de acordo com o Código de Processo Penal, o processo por crimes praticados fora do território nacional será de competência o juízo do Estado, onde, por último, o acusado residiu. Caso ele nunca tenha residido no Brasil, a competência será o juízo da capital da República. De acordo com o artigo 7 do Código Penal, se a aplicação da lei nacional brasileira tiver os mesmos efeitos da lei estrangeira, ela pode ser homologada no Brasil. Agora eu vou falar sobre os crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves. A Lei Penal Nacional será aplicada de acordo com o artigo 50 do Código Penal. As embarcações e aeronaves de natureza brasileira, de natureza também pública ou privada, ou também a serviço do governo brasileiro, são consideradas extensões do território brasileiro. Também pode-se aplicar a Lei Penal Brasileira às embarcações ou aeronaves estrangeiras privadas, em território nacional correspondente ou território brasileiro. As embarcações ou aeronaves estrangeiras de natureza pública serão regidas pelo artigo 70, exemplo no caso de diplomatas. De acordo com o artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, os juízes federais processarão e julgarão os crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves, exceto as de justiça militar. A competência federal se restringe a embarcações de navios grandes, que possam navegar em alto mar. Os crimes cometidos em embarcações ou aeronaves que são sujeitos às leis penais brasileiras serão de competência à justiça do primeiro porto que a embarcação ou aeronave encostou após o crime. Mas se afastar do país, será pela última que ela tocou. Por fim, eu vou falar sobre os crimes praticados em local incerto, na divisa entre duas comarcas. Conforme o artigo 70 do Código Processual Penal dispõe, em regra, o local do julgamento será o último domicílio do réu, do acusado. Quando é em local incerto, pode ocorrer a prevenção. Nesse mesmo artigo, no terceiro parágrafo, como dispõe no artigo 72, o domicílio do réu será o lugar de julgamento. Caso o acusado não tenha um domicílio ou tenha mais de um, será proposta a prevenção.
será proposta a prevenção. A prevenção é quando o primeiro juiz que tiver contato com o caso, ele se torna o titular. Quando ele fizer o primeiro despacho do processo, ele se torna o titular da ação. Obrigada a todos. Meu nome é Valéria, eu vim falar sobre crime praticado em local certo, com incerteza quanto a pertencer a uma ou a outra comarca. Conforme o artigo 70 do CPP, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, ou seja, haverá a necessidade da descoberta, a competência para deliberar acerca do delito e no local onde o crime se consumou. Tais locais são as comarcas compostas pelo juiz de primeiro grau. Quando se refere a crimes dolosos contra a vida, serão julgados em comarcas de primeiro grau, onde ocorreu o delito, sendo que a bancada de jurados será composta por 7 pessoas daquele local, acompanhadas de um magistrado para que possa realizar a dosimetria da pena, em caso de condenação do réu. A teoria do resultado é a utilizada para o local do delito. Dessa forma, o local do crime sempre será onde o delito se consumou. Os casos que fogem a essa regra são os dos juízos especiais criminais, os quais são regidos por norma especial, onde afirma-se no artigo 63 o lugar em que foi praticada a infração legal. Nesse caso, será aplicada a teoria da ubiquidade, ou seja, onde ocorreu qualquer uma das condutas delituosas, ação ou resultado. Quando o local do delito for incerto por conta do conflito de duas ou mais jurisdição, o artigo 70, parágrafo 3º do CPP, visando a proteção da sede do juízo, fica disposto que o local será onde alguma conduta daquele processo se realizou, sendo possível, nesse caso, a prorrogação. Competência pelo domicílio do réu. A competência pelo domicílio do réu é conhecida também como foro supletivo ou foro subsidiário, pois somente é empregada quando não se puder utilizar o primeiro dos critérios, a saber, o do lugar da infração. Em duas hipóteses, a competência se firmará pelo domicílio ou residência do réu, quando ignorado o lugar da infração, artigo 72 do CPP caput, ou seja, sem poder precisar onde o crime se consumou, a competência, nesse caso, será firmada pelo domicílio ou residência do réu, estes sim plenamente conhecidos, e quando tratando-se de ação penal exclusivamente privadas, nos termos do artigo 73 do CPP. A ação penal poderá ser proposta em qualquer dos locais onde o réu tenha residência, firmando-se pela prevenção na hipótese do réu ter mais de uma residência, conforme parágrafo 1º, artigo 72 do CPP. O juiz que primeiro tomar conhecimento dos fatos, será competente quando o réu não tiver residência certa ou paradeiro desconhecido. Parágrafo 2º, artigo 72 do CPP. Nos casos de ação penal privada exclusiva, o querelante pode proferir o domicílio ou residência do réu para dar início à ação penal, ainda que conhecido o lugar da infração. Ou seja, tal disposição trazida pelo artigo 73 do CPP constitui exceção da regra da fixação da competência pelo lugar da infração. Consoante artigo 70 do Código Civil, domicílio é o lugar em que a pessoa mora, com ânimo definitivo, e residência, o local em que a pessoa mora, com ânimo transitório. Competência pela natureza da infração. A competência pela natureza da infração tem-se que, após determinado o local do delito, faz-se necessário determinar acerca de qual matéria será julgado determinado crime, podendo este ser na justiça especial ou justiça comum. Após a análise desse
desse ponto, deve ser observado qual magistrado deverá julgar determinado delito, e não o juízo. Outra situação que pode ocorrer é a desclassificação de um determinado delito, e, por consequência, esta incidir na competência para o julgamento do processo. Nessa situação, os autos deverão ser encaminhados ao magistrado competente para que esses possam ser julgados conforme dispõe a norma. Exceção deste é o tribunal de júri, onde, quando houver a desclassificação do delito no instante do julgamento do réu, a competência será ainda do juiz que está designado para a audiência.